Então, meus amados, é um detalhe que eu esqueci de falar, né? E usado com leite e com chocolate. E é o principal que eu acho que vou deixar bem claro aqui. É, John? Durante esse tempo, esses anos servindo ao Senhor, eu e meu esposo, a gente nunca se importou por oportunidade, por cargos em ministério nenhum. Independentemente de placa, entendeu? Nós nunca se importou por cargo, até porque a gente já recusou bastante cargos. Para nós aceitar ficar em um ministério, é porque o ministério tem a verdade e tem a palavra de Deus mesmo verdadeira. Aí a gente, o quê? Aceitamos, entendeu? Quem conhece a gente pessoalmente sabe que a gente já recusou cargos bons aí, perante os olhos carnais, né? Só que a gente não sentiu de Deus. Por quê? Porque naquela igreja que nos ofereceram o cargo, não tinha a verdade, não tinha a santificação. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos, é que a gente não faz questão de ter assim oportunidade, não quer estar brigando, sabe? E deu a impressão para mim, e quem soube desse acontecido lá dentro da igreja, deu a impressão que como eu saí por errada, como eu estava fazendo contenda por causa de oportunidades. Me deu a impressão disso. Por isso que Deus falou que ia me honrar. Eu tive 3 confirmações, né? Que eu quero deixar bem claro. Porque assim, meus queridos, a gente prega na rua, entendeu? Então a gente não tem por que eu estar brigando por cargo. Isso é uma coisa que, pra mim, tanto faz. Mas se é uma coisa que Deus quer, eu vou fazer, eu vou lutar. Eu vou lutar para onde Deus me colocou, eu vou lutar. Eu tô orando a Deus, né? Isso aí tá na mão de Deus, eu creio, porque não é bem assim simples. A gente não saiu totalmente, né? A gente vai lá, entendeu? Nós gostamos muito do pastor, né? Ele ajudou muito a gente lá, ainda ajuda, né? Eu sou muito grata por Deus usar ele. E toda honra, toda glória seja dada a Deus. Mas Deus os seus na terra, né? E a palavra de Deus diz assim, dá honra a quem tem honra, né? A gente dá honra a ele porque ele tem honra de Deus, né? E assim, como ele não tá lá todos os cultos, né? Ele não fica ciente de tudo, né? E assim, como eu deixei bem claro, a gente não faz questão, nem quer tá assim, quer com a impressão que como a gente, eu principalmente, né? Eu que eu não fico calada, né? Meu marido não, ele ficou calado todo momento, né? Ele ficou triste, como eu falei, né? Mas ele não falou nada. E a certas vezes eu cobrei dele, mas assim, eu hesito às vezes cobrar, né? Ontem mesmo eu tava comentando com ele, mas eu sei que Deus ele vai agir agora, eu não sei de que forma, mas Deus já falou que vai agir. Eu não sei de qual forma, mas ele sabe. E quem vê esse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não quero brigar por oportunidade, porque a oportunidade Deus me dá todos os dias nas ruas. E a melhor coisa é a gente ter oportunidade nas ruas. A melhor coisa, entendeu? Então eu não quero deixar bem claro que nem eu nem meu marido a gente fez confusão. Quero que as pessoas saibam, né? Quem sabe do que aconteceu, quando vê eu falando isso aí, vai entender que eu não faço questão, entendeu? Eu só fiquei magoada porque tinha outras pessoas que estavam tendo mais privilégio, mais oportunidade, pessoas que estavam chegando ali na igreja estavam tendo a oportunidade de ler um versículo e meu marido não estava tendo oportunidade nem de ler um versículo bíblico, que é sendo que ele foi ungido ao presbítero da igreja, entendeu? É uma coisa, meus irmãos, que assim, se eu fosse uma nova convertida, eu ia me desviar. Mas como eu conheço a graça de Jesus e que ele fez muitas coisas maravilhosas na minha vida e que ele falou que está tomando providência da situação, eu creio que ele vai tomar. Deus já está agindo, eu não sei como, é como eu falei, mas ele está agindo. Disso eu tenho certeza. Fiquei triste com a pessoa, fiquei. Eu quero que, tipo assim, perdoar e ser perdoada também, né? Mas jamais eu ia fazer isso com alguém. Barrar uma pessoa, barrar a obra que Deus quer na vida dessa pessoa, barrar o jeito que Deus quer usar essa pessoa. Porque na hora que eu comecei a pregar o testemunho, na hora que eu comecei a falar, Senhor, agora eu vou fazer, eu fui barrada, entendeu? Mas Deus sabe todas as coisas. Na rua eu não sou, na rua eu tô tendo oportunidade, graças a Deus. Né? Ontem foi, né, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, né? Meu marido falou assim, prega aí. Tipo, ele falou, prega aí, né? Tá.
Entendeu? Então, Deus sabe todas as coisas, né? Deixar bem claro que a gente não faz oportunidade, não faz questão por cargo, mas se é Deus que está colocando, eu não vou recusar a minha bênção, eu não vou fazer igual Saul deu a bênção dele para Jacó, não é isso? Eu não vou fazer, eu vou lutar pela minha bênção. Eu vou lutar. Eu tô lutando. Quem pensa que eu tô calada, que eu não tô me importando, mas eu tô lutando. Eu não vou deixar que a bênção que Deus me deu, eu não vou deixar pro próximo, não. Cada um que busque sua bênção, entendeu? Só que a bênção eu tô lutando. E ninguém vai tirar de mim, não. Porque é Deus que tá me colocando, é Deus que tá me capacitando. E eu não vou deixar ninguém roubar a minha bênção. Fazer igual Jacó. Segurou a perna do anjo, entendeu? Só vou soltar quando ele me dá a bênção. Vai ser desse mesmo jeito. Por quê? Porque eu creio que algumas pessoas, nem todo mundo, mas algumas pessoas me julgou por dizer, tá fazendo contenda dentro da igreja. Deus sabe se eu tô fazendo contenda ou não dentro da igreja. Eu não fiz contenda, apenas eu fui realista. Que eu não aceitei a atitude da pessoa, eu não aceitei realmente. Por estar barrando a gente, principalmente meu marido, nas oportunidades, né? E aí eu fiquei muito triste disso, muito triste mesmo. Mas a gente não deixou de ir, entendeu? Não escuto que o pastor vai, a gente vai, entendeu? E é isso, eu recebo a bênção, né? E Deus está trabalhando. Esperar em Deus e deixar bem claro mais uma vez que a gente não... Eu, principalmente, não briguei por oportunidade. Não estava brigando. Apenas eu não achei justo. Porque a palavra de Deus diz assim, que Ele é justo. Então eu creio que quando a gente conhece a verdade, a gente tem que ser justo com o nosso próximo, não é verdade? Então é isso que eu quero deixar o recado, né? Porque eu tô falando porque eu falei nos outros vídeos, que essa é a quarta parte do vídeo. Testemunho que Deus... O que Deus fez na minha vida no início, antes da minha conversão até agora, eu não falava. Quando eu decidi falar, aconteceu isso, entendeu? Então, isso aí não vai me empatar, porque eu vou falar nas ruas. Eu já estou falando nas ruas do que o amor que Deus tem por mim, tem por qualquer um. Só é basta crer e se entregar totalmente, né? De corpo, alma e espírito. Porque como Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida, né? Eu creio assim. E eu peço perdão se alguém vai ver esse vídeo e não vai gostar, não sei. Mas eu tenho que falar a verdade, o que aconteceu. Se alguém vê que isso aí que eu tô falando não é verdade, então entre em contato comigo, né? Vamos conversar, porque o que se passou na minha cabeça, nas minhas palavras, foi o que eu tô falando. Se tem alguma coisa que eu não falei, alguém se manifeste. Porque eu falei que não achei justo e não entendia porque a pessoa estava fazendo esse desprezo com o meu marido. Entendeu? Era um desprezo total. Eu creio que nem Deus desprezou ele como a pessoa desprezou desse jeito, sabe? Mas é assim, eu entrego na mão de Deus, né? Que Deus seja louvado e que Deus abençoe a todos.